vez é uma alegria estar aqui compartilhando da palavra de Deus com a igreja. Na última quarta-feira, nós iniciamos uma série de 4 estudos que eu estou chamando de 4 gigantes da alma. E o primeiro gigante, podemos dizer assim, foi o medo. Estarei falando sobre algumas questões da vida emocional que costumam atrapalhar as nossas vidas. E o assunto de hoje é ira. Pretendo falar também sobre a solidão e sobre a depressão. E para falar sobre a ira, eu separei o texto de Jonas 4, de 1 a 4, e depois o versículo 9. Então nós vamos ler livro de Jonas, capítulo 4, versos 1, 2, 3 e 4, e depois também o verso 9. Esses textos servirão de base para o nosso estudo nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Agora o verso 9, que diz assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Então, como eu falei, o assunto hoje é a ira. Esse é o nosso segundo gigante. Eu quero pegar algumas expressões do texto que me chamaram a atenção. A primeira é: desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E depois, a pergunta de Deus: é razoável essa tua ira? E a resposta dele: é razoável a minha ira até a morte. Como eu falei semana passada, falei sobre o medo. É interessante que o medo causa compaixão. Quando vemos alguém com medo, às vezes ficamos com pena da pessoa, queremos acolher a pessoa. E o gigante de hoje, a ira, ele não causa exatamente compaixão, às vezes causa medo, né? Vemos uma pessoa com ira, ficamos com medo. Então a ira causa medo ou causa ira em retorno àquilo que se está expressando. Mas assim como o medo, que eu disse, a ira ou a raiva também é uma emoção. E por mais incrível que possa parecer, é uma emoção natural. Então, é comum, é natural, é do ser humano sentir emoções, dentre elas a raiva ou a ira. E por causa de um condicionamento social, ou até mesmo por causa de um condicionamento religioso, nós nos acostumamos a ver a ira sempre como negativo, como algo não construtivo. Mas não é assim. Assim como o medo, a ira também pode ser positiva, profundamente positiva, porque ela é uma maneira de indignação. Então, a indignação, que é uma forma de ira, já fez com que várias coisas acontecessem. Os reformadores espirituais, por exemplo, como Lutero, eram movidos por indignação. Então, por não aceitar a corrupção da igreja, Lutero, na sua época, resolveu enfrentar o mundo todo, podemos dizer assim. E tantas outras motivações descobertas
tantas posições, quantas mudanças foram provocadas, exatamente porque chega ao ponto que nós ficamos indignados. O próprio Jesus ficou indignado com os comerciantes no templo. E cá para nós, né? Quebrou tudo por lá e sabemos que ele não pecou. Primeiro porque é Jesus, que a Bíblia diz que podemos irar e não pecar. Paulo ensina isso e nós vamos ver um pouco mais adiante na nossa palavra de hoje. Então, comece a mudar a sua visão sobre a ira, porque a ira pode ser construtiva, sim, e muito construtiva. Mas, semelhante ao medo que nós vimos na semana passada, a ira também tem gradações, e aí é que ela vai mudando, ela vai modificando, e aí é que ela pode realmente virar um gigante, e ao invés de construir, destruir. Primeiro estágio da ira, eu vou citar alguns, né? Muita gente não sabe, a ironia, né? A semelhança entre ira e ironia não é apenas homófona, né? Não é apenas de som, mas é de substância. A ironia, o sarcasmo, né? É uma forma de ira, porque se extravasa contra alguma pessoa, às vezes em tom de brincadeira. E isso é tão estranho, né? Porque se a pessoa reclamar, é dito assim, mas você é muito sensível, né? Ou então a carapuça está servindo, né? Isso é ironia. Às vezes, quando se está com raiva, né? Ela pode ser manifestada ou manifesta de maneira irônica. Mas temos outras gradações, como o rancor, que é quando já começa a fazer mal. O rancor é a ira que a pessoa guarda, que internaliza, pode somatizar, pode trazer diversas dificuldades para o próprio corpo, para a vida da pessoa, como uma gastrite, e tantas outras coisas que podem acontecer. Cuidado para não internalizar a ira, cuidado para que não se transforme num rancor, né? A raiva, a cólera também são gradações da ira, a excitação da ira. E por último, a fúria, que é quando a pessoa chega ao descontrole. A fúria é como se fosse uma ira descontrolada. Então, você percebe, pelo próprio conceito que a gente tem desses termos, que quando passa da indignação e vai aumentando gradativamente, a ira pode deixar de ser positiva e começar a ser altamente destrutiva, negativa. E no caso de Jonas, que serve aqui como ponto de partida para nós nessa oportunidade, eu classifico a ira de Jonas como uma ira negativa. Ele é um homem ressentido. Interessante que esse ressentimento dele é com Deus, né? E, como vimos no texto, vira uma ira. Deus pergunta, por que você está tão irado? É razoável a sua ira? Ele diz, sim, é razoável até a morte. A atitude de Jonas oferece um suporte aqui, na minha observação, para todas as manifestações de ira. Porque, basicamente, uma pessoa fica irada porque as coisas não saem como ela gostaria, como ela quer. As coisas não acontecem do jeito que ela espera. Ou seja, a pessoa deseja ter o controle de alguma coisa, o controle de tudo, num relacionamento, num controle profissional, uma manipulação talvez. Então ela tem tudo nos seus esquemas, ela tem a sua visão, ela talvez seja até muito caprichosa e por isso quer que tudo suceda de acordo com os seus conceitos. E quando isso não acontece, ela fica desapontada. E aí, gradativamente, chega a ira. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas.
né? Ele tinha as suas ideias pessoais, as suas ideias próprias, ele tinha as suas convicções, né? Sabe aquela pessoa muito sistemática, né? Que tem as suas ideias próprias, só que quando isso não sucede, quando isso não acontece, a pessoa tem um descontrole, ela não sabe lidar com contrariedade. E aí vem a questão, aliás, é uma questão que todos nós precisamos fazer diante de algumas emoções, dentre elas a ira. E Deus faz uma pergunta precisa: é razoável a tua ira? Ou seja, a razão para isso, a tradução seria é raciocinável. Você pensa e consegue compreender se a sua ira é proporcional ao que está ocorrendo, ao que está acontecendo? E Deus faz essa pergunta 2 vezes no texto que li a Jonas. E interessante que na primeira não há resposta, né? Parece que ele não respondeu. Não sei se a ira dele era tanta que ele virou as costas. E ele não responde. E Deus faz a pergunta novamente, né? E ele responde: é razoável sim a minha ira até a morte. Interessante que Deus coloca: é razoável por causa de uma planta, ou seja, é raciocinável, né? Faz sentido? Eu sei que de repente você não aceitou muito bem, mas você está assim por conta de uma planta, é isso mesmo? Você quer morrer por causa de uma planta? É isso que está sendo dito aqui. Então, a grande questão é você começar a entender que talvez você tenha que reconhecer o seu sentimento de indignação, de descontentamento, de raiva, de ira, e perceber se ele é proporcional. Se ele é proporcional àquilo que está acontecendo. Isso é inteligência emocional, é regulação emocional. Você começa, então, a ajustar o que você está sentindo ao que de fato está acontecendo. Mas vamos lá. Por que Jonas estava irado? Por que nós iramos? Por que nós perdemos o nosso controle? Porque muitos de nós, né, guardamos ressentimento durante muito tempo no nosso coração, na nossa vida. Primeira coisa, por que iramos? Vou falar da mesma maneira que falei sobre o medo, por que iramos, e depois como controlar a ira. Nós iramos, em primeiro lugar, quando não fazemos quando fazemos o que não queremos. Então vamos lá, nós iramos quando fazemos o que não queremos. E eu começo por aqui, olhando para essa experiência de Jonas. Jonas, ele prega, ele é obrigado a fazer o que não quer. Ele é obrigado a pregar para um povo que ele não gostava, para uma gente que ele não gostava. E aí, ele vai lá e prega a destruição. Só que Deus havia mandado pregar arrependimento. Só que ele não gostava do cara, né? Ele não gostava lá, e ele não chegou lá, ele não conseguiu falar: olha só, se arrependa, né? Ele diz assim para Nínive: 40 dias, dentro de 40 dias, Nínive será destruído. Só que não foi isso que Deus mandou ele fazer. Deus não mandou ele pregar destruição. Ele pregou outra mensagem, pregou uma mensagem por conta própria. Então Deus não honrou a palavra dele. Deus não honrou aquilo que ele quis fazer por conta própria. Porque Deus não mandou pregar destruição. E o que aconteceu? A cidade não foi destruída, a cidade se arrependeu e Jonas ficou indignado. É a típica atitude de uma pessoa que está emocionalmente desajustada. Ele ficou indignado. Repare que não era o fato da conversão de Nínive.
porque Jonas sabia o que ia acontecer. Ele mesmo disse, não foi isso que eu disse lá na minha terra? Né? Sabe aquela expressão? Eu sabia. Eu não falei, eu sabia. Né? Não foi isso que eu falei quando eu fugi para Tarsis? Que Deus era clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade? Eu sabia que você ia perdoar, por isso que eu fugi. Então ele sabia que se pregasse o povo se converteria. Ele prega outra mensagem e para o governo dele, né, o povo se converte e Deus perdoa. Não era o fato da conversão de Nínive. A questão aqui é que não se cumpriu o que ele queria. A questão aqui é que as coisas não aconteceram como ele gostaria que acontecesse. E ele ficou irado. Queridos, como a gente fica irado, pois o mundo não é como nós queremos que ele seja. E eu lamento se você fica irado por isso, porque o mundo não é. Pelo menos o mundo que eu vivo não é da maneira que eu gostaria que ele fosse. Porque nem sempre as coisas são do jeito que nós queremos. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos que elas aconteçam. Então, não são os fatos. Repare que a nossa atitude é o nosso desejo. Jonas não estava fazendo aquele trabalho com amor, eu diria isso. O amor que Jonas possuía era um amor próprio. Talvez um amor próprio, às vezes, talvez muito acentuado. Eu posso dizer que ele não amava aquelas pessoas e não amava mesmo. Mas eu não sei nem se de fato ele amava Deus quando ele não obedece. Porque ele amava, sim, os seus próprios conceitos. Então, essa é a primeira ideia. Ele tinha uma visão pessoal que não se cumpriu. Por isso, ele ficou irado. Muito da nossa ira vem porque fazemos o que não queremos fazer. Muito da nossa ira vem porque sucede o que não queremos que suceda, porque temos uma determinada visão das coisas, uma determinada visão do mundo e queremos que as coisas se sucedam de acordo com a nossa visão. E aí nós vamos conservando em nós esse conceito de indignação, de desapontamento, né? Quando somos surpreendidos com algo que não gostaríamos e ficamos zangados, indignados. Então, essa é a primeira questão que a gente traz nesse momento por conta da ira. Mas há uma segunda. A segunda razão pela qual nós iramos, elas são bem parecidas, é que iramos quando nós estamos em um lugar que não queremos estar, tá? Só para a gente não confundir, o primeiro ponto, nós iramos quando fazemos o que não queremos, né? E Jonas teve que pregar para quem ele não queria. O segundo ponto que eu quero abordar é quando nós estamos no lugar que não queremos estar, tá? Então, Deus disse assim para Jonas, vai a Nínive. E ele foi para Tarsis. É como se você chegasse no porto do Rio, né? E você tinha que ir para o sul e você resolve ir para Recife. Você vai para o lado oposto. Você tem uma ordem, você tem uma direção, tudo bem, beleza, só que eu vou para aqui. Eu vou para outro lugar. Foi exatamente o que ele fez. Então, não é... Só que aqui, no caso de Jonas, eu não vejo como uma questão apenas geográfica. O lado oposto. Não. Havia um entendimento, Tarsis, nós temos isso em Isaías, não me lembro agora o texto, pois eu posso até procurar, mas Tarsis, e colocar aí na descrição, né? Mas Tarsis é dito em Isaías que era um lugar onde a palavra de Deus não estava. Então havia uma crença, uma ideia de que ali Deus não incomodaria ele.
Na verdade, o que Jonas estava fazendo era fugindo de Deus. Ele vai para um lugar onde ele pensa que Deus não podia falar com ele. Depois descobre que Deus falava até na barriga lá do peixe. Mas até então, ele disse, aqui eu não serei incomodado, não serei obrigado a obedecer à vontade de Deus. Como eu falei, é bom a gente poder ter o controle das coisas, né? Quem não quer? É bom não ouvir vozes discordantes. Quem não quer? É bom, se todos concordassem conosco, seria bom, mas às vezes temos que ouvir coisas que não concordamos, principalmente se essas coisas são ditas por Deus. Então, a outra razão pela qual a pessoa se ira é quando ela está fora do lugar. Ele tem um ego exagerado, ele é um perfeccionista, né? Ao ver dele. É como vemos às vezes na igreja, é curioso isso, é difícil lidar, mas a pessoa queria estar em outro lugar. Então ela critica tudo. Então só eu sei fazer isso, só eu sei reger, só eu sei pregar, só eu sei o que é melhor, só eu tenho a solução, um complexo messiânico. Sem mim, nada podeis fazer. E a pessoa vai conservando aquilo dentro dela, e é como Jonas. Nem Deus ele queria ouvir. E quando essa pessoa acha que sabe até mais do que Deus, como Jonas achava que sabia, quando essa pessoa acha que sabe mais do que todo mundo, como Jonas achava que sabia, essa pessoa acaba muitas vezes estando onde não gostaria de estar, e aí vem a ira. Essa é a segunda coisa. Terceira razão pela qual nós iramos é quando não acontece o que nós queremos. Vou recapitular para a gente não se perder, porque são ideias parecidas. Primeira, quando fazemos o que não queremos. A segunda, quando estamos no lugar que não queremos estar. E a terceira, que é quando não acontece o que nós queremos que aconteça. Ele pregou aquilo que Deus não mandara e se sentou para ver o que ia acontecer. E talvez caísse fogo do céu, né? E Deus destruísse a cidade, só que não caiu e a cidade não foi destruída. Ele tinha lá uma planta, uma ramada, e ele fica ali, talvez numa sombra, e acontece que aquela planta acaba morrendo e ele fica completamente indignado com aquilo. Quando acontece conosco coisas que são boas, nós ficamos felizes e abençoados, nos sentimos assim. Mas quando acontece conosco aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse, nós ficamos irritados. Quando vem uma coisa boa que nos protege, é o que está sendo ensinado aqui, nós ficamos felizes, que bênção. Mas quando vem um dissabor, nós iramos. Esse é o comportamento dele. Não aconteceu o que ele queria que acontecesse. E quantos de nós não somos assim, né? Quantos de nós temos dificuldades de quando as coisas que acontecem, as coisas que estão em vigor, são diferentes da nossa visão, da nossa maneira de ver as coisas. Nós temos dificuldade de aceitar oposições, discordâncias, né? Nós temos essa dificuldade. Jonas, ele não poderia bater em Deus, né? Ele não podia dar um murro na mesa com Deus, mas ele quis mostrar que Deus estava errado. Então ele disse, por que você não me mata logo? Né? É como se ele dissesse assim, o Senhor me expôs a uma vergonha tão grande, né? Com que cara eu volto em Nínive lá e disse que ia ser destruído e não foi.
Então, porque o Senhor não me mata logo. O Senhor me expôs. Às vezes somos dramáticos quando estamos com raiva, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar. Mas não sabemos lidar com problemas. Uma vez eu fui ajudar um senhor que havia tentado suicídio. Ele foi socorrido no hospital e pediram para que eu visitasse. Eu fui conversar com ele, né? E ele disse assim: pastor, eu não fui feito para ter problemas. Eu não falei, mas eu pensei, eu também não, mas eu tenho. Não era o momento, né? Mas como não, gente? Todos temos que enfrentar problemas. Como uma pessoa pode dizer que não foi feita para ter problemas se eles vêm, se eles chegam todos os dias? Então, não são os problemas, entenda isso. Mas somos nós. Somos nós. Esse olhar diferenciado que temos, que não nos deixa aceitar algumas coisas. E nós precisamos olhar para isso. Chama-se isso, é uma expressão diferente, mas a palavra que se dá para isso é dialogicidade. É a capacidade de diálogo, não diálogo com pessoas. É a capacidade de dialogar com a vida. Queria que você gravasse isso, porque nós vamos enfrentar enfermidades, nós vamos enfrentar crises no trabalho, nos relacionamentos domésticos. Nós vamos enfrentar opiniões divergentes na igreja e precisamos ter a capacidade de dialogar com esses fatos, com essas opiniões. Não podemos simplesmente nos desesperar, nos irar quando alguém pensa de uma maneira diferente ou quando a vida não sucede como nós não queremos, como fez o nosso personagem. Dialogicidade, que é a capacidade de dialogar com os fatos, com as situações. Não é se ajustar, mas dialogar. Eu vou mostrar isso na Bíblia, na experiência de Paulo. Atos 16, versos 6 e 7, diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Repara só, que coisa. Paulo queria pregar, né? Mas o Espírito Santo impediu ele de quê? De pregar. Aonde ele queria, onde ele achava que deveria pregar. Quem impediu? A Bíblia diz que o Espírito Santo, o maior interessado na pregação, na propagação do Evangelho, impediu Paulo de pregar. Tá? Ele queria pregar no lugar e o Espírito não deixa. Ele teve uma atitude igual a de Jonas. Ele ficou revoltadinho, irado. Me mata, não faço mais nada para o Senhor. Não faço mais nada, eu quero fazer. O Senhor não deixa. Né? Não é assim que se faz às vezes na igreja? Não. Ele tinha essa capacidade de dialogar. Olha só, verso 9 e 10 do mesmo capítulo de Atos. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, o tempo de Deus era outro, o lugar de Deus era outro, o plano de Deus era outro. O Evangelho chegou à Macedônia, depois expandiu a Filipos e tantos outros lugares, porque o projeto de Deus era outro. E Paulo conseguiu dialogar com isso, entender que, embora ele tinha planejado uma coisa, Deus havia dado outro direcionamento. Quantas vezes as coisas não acontecem como queremos e ficamos zangados, iramos, frustramos, mas
não entendemos que Deus, na verdade, que está por trás de tudo, sabe aquilo que é melhor. Por que as coisas não acontecem como eu quero? João diz assim, respondeu-lhe Jesus, João 1, verso 7, o que eu faço agora, tu não o sabes agora, mas depois entenderás. Então, quando não acontece do jeito que eu quero, é porque Deus quer mostrar alguma coisa. Eu poderia falar mais coisas sobre Jonas, sobre a ira, mas não quero fazer disso uma preleção psicológica, não é a minha intenção, um estudo bíblico. Então, vamos ao segundo ponto, como tratar, então, a ira. E a primeira coisa, não se deixando dominar por ela. Efésios 4, 26 diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer? A tradução da linguagem de hoje, ela é muito boa, foi fantástica. Ela diz assim, ó, se você ficar com raiva, não deixe que isso domine você o dia todo. Parece até, né, a professora lá ensinando bonitinho para as crianças, né? Se você ficar com raiva, não deixe que isso domine você o dia todo. Aqui está então a primeira maneira de tratar a ira, de lidar com a ira. Porque ficamos irados. Se você estiver com o seu pé machucado, bom, no Rio de Janeiro esse exemplo não cabe muito. Mas é possível, eu ia falar do ônibus, mas é possível que alguém pise exatamente no seu pé machucado. E você não vai dar gargalhadas por isso, né? É uma emoção natural e você vai ficar com raiva disso. Uma vez, eu estava na fila de bancos, há tempos que eu não faço isso, mas vem alguém e pede lá, posso pagar só uma continha na sua frente? Não sei quanto a você, mas eu fico indignado com isso, né? Uma vez eu falei, olha só, você que deu lugar para ele, então deu o seu lugar, você perdeu o seu lugar, vai para o final da fila, né? Enfim, mas eu quero dizer é que quando você se sente enganado, você tem raiva, né? E se você ficar com raiva, não deixe que isso perturbe você o dia inteiro, não acalante a raiva, não fique ruminando, porque isso mata você, isso destrói você. Eu sei que é instintivo, se você foi lesado, você vai ficar indignado, mas não deixe que isso domine você o dia todo, né? Se for algo com alguém, resolva logo. Como eu falei, a ira é uma emoção e não é um sentimento. E como emoção, ela não é pecado. Por isso que o texto diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então você pode irar e não pecar. Mas se o sol se pôr e você não resolver isso com você, deixa de ser uma emoção e se torna um sentimento. E aí você tem vontade de se vingar, você tem vontade de agir de maneira revanchista, com retaliação. Aí você começa a pecar. Então, primeira coisa, não deixe que a ira domine você um dia inteiro. Segunda coisa, segunda razão, busque entender as razões dos outros. Tiago 1,19 diz assim, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, vamos ouvir, vamos entender quais são as razões. A palavra grega usada aqui para pronto é uma palavra muito conhecida, táxi, né? Então, parafraseando uma música antiga, né? Para ouvir, vai de táxi, a ideia é que você vá mais rápido, né? Mas, para ouvir os outros, seja rápido, seja pronto. Agora, diz aqui, tardio para irar-se. A palavra tardio aqui, no grego, é a palavra pradiz, que significa literalmente retardado, tá? Então, sabe aquela ideia que
Você conta uma piada e 3 horas depois a pessoa ri. Para irar, seja assim, né? Cai a ficha bem depois, né? Então, seja devagar. E você vai começar a controlar a ira dentro de você. Então, ouça as razões, seja pronto para ouvir e tardio. Seja táxi para ouvir e pegue um ônibus na nossa cidade para que você chegue até a ira. Terceira razão, reconheça que a ira é obra da carne. Nós temos que reconhecer isso. Gálatas 5, 19 e 20 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos. Não sei quais, mas está escrito aqui. Tudo isso são obras da carne. Tá? Aquele indivíduo, então, que é iracundo, ele é tão carnal quanto aquele que vive se prostituindo. É assim que a Bíblia está ensinando. Aquele sujeito que está sempre irado, zangado, aborrecido, parece que chupou limão, né? Cara feia com todo mundo, ele está tão dominado pela carne quanto um feiticeiro, quanto a um idólatra. A gente precisa entender isso, que a ira é obra da carne, então ela é incompatível com o caráter cristão. Por fim, em quarto lugar, para que você possa lidar com a ira, cultive então uma vida cristã sadia. 1 Timóteo diz assim no capítulo 2, verso 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E a minha orientação aqui é que você cultive uma vida espiritual, busque uma vida santa. A ideia é você levantar as mãos para Deus num gesto de rendição, e é isso, né? Quando você se rende, você não vai reagir, né? É um ato, é o gesto da cultura oriental. Então você levanta as mãos e diz para Deus: estou rendido. Então renda-se a Deus, ao invés de querer que Deus se renda a você. Renda-se, talvez até aos outros, no sentido de não criar contendas, ao invés de querer que todos se rendam a você, se isso te provoca ira, se você não tem a capacidade de dialogar com isso. Ou seja, cultive uma vida de oração, mas não é só levantar as mãos. É isso, muita gente sabe fazer. Mas é cultivar uma vida santa, de oração, sem ira e sem animosidade. Não quero me estender muito, mas eu quero deixar então essas 3 orientações bíblicas de como a gente lida com esse gigante. Não se deixe dominar, não deixe que a ira, não fique remoendo a ira o dia todo. Busque entender as razões dos outros. Reconheça que ira é obra da carne e cultive uma vida cristã realmente sadia. E eu quero concluir, então, a minha palavra, tirando os olhos de Jonas e olhando para nós. Entenda, não estou dizendo que nós devemos ser apáticos. Não, eu não sou apático. Me considero manso, calmo, mas não sou apático, porque eu tenho sentimentos. Eu fico indignado. Mas eu quis mostrar hoje que a ira pode sim ser justa. Pode ser uma ira de indignação, pode ser uma ira construtiva, uma ira positiva. Mas também ela pode ser muito destrutiva, a começar da nossa própria destruição. A ira traz doença, a ira leva à morte. A vingança, eu sempre digo isso, é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. E é a gente que fica mal. E às vezes,
não matamos fisicamente, mas matamos alguém emocionalmente, só por causa de não saber lidar com a ira. Mateus 5, e é o último texto que eu quero compartilhar, Mateus 5, 22, diz assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivos, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, lembremos-nos disso, né? Porque a ira pode ser um sentimento positivo, sim, mas pode ser destrutivo e autodestrutivo, física e espiritualmente. E se você ficar com raiva, porque às vezes há motivos, não deixe que a ira lhe domine o dia todo. Que Deus abençoe a sua vida.